Nos destaques do Panorama CBN de hoje, eu conto para você que a cidade de Maceió está em alerta máximo porque uma mina da Braskem pode desabar a qualquer momento na capital de Alagoas. O governo federal reconheceu hoje o estado de emergência na região. Na saúde, a Anvisa aprovou a abertura de uma consulta pública para revisar a regra que proíbe o cigarro eletrônico no Brasil. A consulta ao uso do vape vai ser aberta para toda a população. E no noticiário internacional, a Corte Internacional de Justiça em Haia proibiu a Venezuela de tentar anexar uma área da Guiana, que é rica em petróleo. Mesmo com essa decisão, o presidente venezuelano Nicolás Maduro disse que o país vai fazer um referendo no domingo para que a população decida sobre esse assunto. Panorama CBN. Olá para você que está ouvindo o Panorama CBN. Eu sou a Juliana Prado e vou te contar em menos de 30 minutos tudo que foi notícia nesta sexta-feira, dia 1º de dezembro de 2023. E eu começo esse episódio com uma informação que continua deixando todo mundo em alerta máximo lá no Nordeste. Na verdade, não só lá, né? No Brasil inteiro. E eu estou me referindo à seguinte situação. A qualquer momento, uma mina da Braskem em Maceió pode desabar. Só para te situar, essa história não surgiu agora, porque desde a década de 70 que a Braskem fez exploração no solo da região para extração do sal-gema. Na época, não era a Braskem, e sim uma outra empresa, e aí teve a compra pela Braskem, enfim. E com o passar do tempo, o solo começou a ficar instável devido à erosão do solo causada pela atividade mineradora no meio de uma área urbana. E em fevereiro de 2018 surgiram as primeiras rachaduras no bairro do Pinheiro. Uma delas tinha 280 metros de extensão. E no mês seguinte houve um tremor que agravou ainda mais a situação. O fenômeno provocou danos irreversíveis às casas. Por causa disso, muitos moradores foram retirados das áreas, bairros viraram fantasmas e a empresa parou de extrair o sal-gema, que é usado na fabricação de soda cáustica e PVC. Só que essa erosão ela continuou. De lá para cá, mais de 14 mil imóveis foram desocupados em 5 bairros da cidade, afetando 55 mil pessoas. Depois que a mineração foi apontada como a principal causa da instabilidade do solo, a Braskem foi obrigada a parar a extração do local e iniciar o fechamento e a estabilização de 35 minas na região do Mutage e de Bebedouro, com profundidade média de 883 metros. Mas após 5 tremores de terra somente no mês passado, no mês de novembro, a Defesa Civil de Maceió alertou para o risco de colapso em uma das minas, que fica próximo da Lagoa Mundaú, que é a de número 18, que pode provocar o surgimento de uma imensa cratera do tamanho do estádio do Maracanã, porque essa mina pode engolir outras minas. Para evitar um dano maior por causa da movimentação do solo nos últimos dias, a Defesa Civil isolou a área em um raio de 2 quilômetros da mina que pode desabar. Por causa disso, alguns moradores precisaram sair às pressas após a prefeitura decretar situação de emergência na área. Até agora eu estou tentando imaginar, absorver, de eu pegar em 10 minutos tudo tudo durante uma vida que a gente conquistou, deixar para trás e conseguir reunir coisas em 10 minutos. Estou com a roupa do corpo, sou advogada, não tenho roupa de trabalho, não tenho bolsa de trabalho, não tenho nada. Eu estou sem saber até como é agora que eu vou trabalhar. Hoje à tarde, o governo federal reconheceu o estado de emergência na região. A Defesa Civil de Maceió informou que o solo na área afetada pela mineradora Braskem afunda na velocidade de 2,6 centímetros por hora e o deslocamento vertical acumulado é de 1,42 metros. A orientação agora é que a circulação de pessoas de embarcações na lagoa seja evitada, porque quando houver o desabamento, a água da lagoa, a terra e detritos serão escoados para dentro dessa cratera.
Claro que ao longo da programação da CBN falamos sobre esse assunto, ouvimos a professora Regla Toljagues, que é engenheira, geóloga do campus de Engenharias e Ciências Agrárias da Universidade Federal de Alagoas, e ela diz que esse fenômeno tornaria a água da lagoa salgada e toda a área de mangue na região também seria impactada. Do ponto de vista ambiental, nós estamos falando de um ecossistema dentro da lagoa que vai ser afetado totalmente, porque não é o lagunar não é de água salgada, não é o caso. Então, todas as espécies que estão lá no fundo, elas podem ser afetadas, de fato. A gente pode ter grande perda de espécies, não podemos ter, inclusive, nos arredores, né? Porque a água pode invadir. Temos perda da biodiversidade. Segundo a Defesa Civil, há a possibilidade de um tremor de terra no momento desse colapso, mas ele não deve afetar prédios estruturalmente saudáveis. O Serviço Geológico do Brasil enviou uma nova equipe a Maceió para avaliar esse problema, que é monitorado também pela Defesa Civil Nacional. Em 2020, a Justiça de Alagoas determinou que a Braskem pagasse uma indenização às famílias afetadas por esse afundamento. A empresa também foi condenada a reparar os danos ambientais causados. Hoje, em entrevista à Globo News, o prefeito de Maceió, José Henrique Caldas, que é conhecido como JHC, disse que muitos moradores dos bairros atingidos nem sabiam que estavam em uma área de exploração de sal-gema. Muitas pessoas que inclusive moravam nesses bairros não sabiam sequer que ali embaixo estava havendo exploração. Então, essa exploração pela Braskem de forma predadora e gananciosa, que gerou todo esse dano para a nossa cidade, ela, sobretudo, gerou um dano, além de material, um dano social. Porque o que nós estamos vivendo desde 2018 em Maceió é uma dor crônica que está sempre ali presente, fica nos assombrando e trazendo, né, para todos nós um desafio que vai além das nossas capacidades. A Braskem, que é a empresa responsável pela mineração, informou que continua monitorando a situação da mina 18 e que continua tomando todas as medidas cabíveis para minimização do impacto de possíveis ocorrências e que segue colaborando com as autoridades competentes. Saindo do Brasil, vou te levar para Dubai porque está acontecendo a COP28 e o presidente Lula usou hoje a abertura da Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas lá nos Emirados Árabes para criticar as principais potências globais pelo fracasso de acordos sobre o tema. A Conferência do Clima, eu lembro você, vai durar mais ou menos 2 semanas, então você vai ouvir muito sobre esse assunto aqui. E é um evento muito importante, porque reúne governos do mundo inteiro, diplomatas, cientistas, membros da sociedade civil e diversas entidades privadas com o objetivo de debater e buscar soluções para a crise climática causada pelo homem. E no discurso de hoje, Lula criticou o descumprimento de acordos climáticos e os gastos trilionários das nações ricas com guerras. Em um momento, Lula foi bem direto e disse que o planeta está farto de acordos climáticos não cumpridos e de metas de redução de emissão de carbono negligenciadas. Segundo ele, poucos são os líderes mundiais de fato comprometidos em evitar a catástrofe ambiental e destacou que a conta da tragédia climática recai sobre as populações mais pobres. Quantos líderes mundiais estão de fato comprometidos em salvar o planeta? Somente no ano passado, o mundo gastou mais de 2 trilhões e 224 milhões de dólares em armas. Quantias que poderiam ser investidas no combate à fome e no enfrentamento à mudança do clima. Quantas toneladas de carbono são emitidas pelos mísseis que cruzam o céu e desabam sobre civis inocentes, sobretudo crianças e mulheres famintas. A conta da mudança climática não é a mesma para todos. Um detalhe muito importante é que os Estados Unidos e a China, que são os principais poluidores mundiais, não mandaram seus presidentes para a conferência. Biden e Xi Jinping vão ser representados por diplomatas e também ministros.
Bom, voltando aqui ao discurso de Lula, ele cobrou ainda a redução da dependência dos combustíveis fósseis. Ele disse que o uso de derivados do petróleo ainda é o maior emissor de gases poluentes e diz que a emergência climática já é uma realidade no Brasil, e ele citou a grave seca e a crise hídrica enfrentada na Amazônia e as constantes enchentes no sul do país. Mas o futuro da Amazônia não depende só dos amazônidas. O desmatamento em todo o mundo só responde por 10% das emissões globais. Mesmo que não derrubemos mais nenhuma árvore, a Amazônia poderá atingir seu ponto de não retorno se outros países não fizerem sua parte. O aumento da temperatura global poderá desencadear um processo irreversível de savanização da Amazônia. O setor de energia, indústria e transporte emite muito gás de efeito estufa. Temos que lidar com todas essas fontes. É por isso que o Brasil está propondo a missão 1.5, uma missão coletiva que vai nos manter na trilha de 1,5 graus. O presidente Lula também terminou o discurso dele reafirmando o compromisso do Brasil com o desmatamento zero da Amazônia até 2030. E ele também defendeu a proposta que remunere os países que mantenham a floresta em pé. Uma contradição aí no discurso do presidente Lula sobre a questão da dependência dos combustíveis fósseis como o petróleo, né? Porque ontem a Organização dos Países Exportadores de Petróleo e Aliados, né, a OPEP+, ou OPEP+, convidou o Brasil como observador do grupo. Só para te situar, a OPEP+, é diferente da OPEP, que é um cartel dos países mais produtores de petróleo. Mas mesmo assim, a OPEP+, defende sim o uso de combustíveis fósseis, mesmo que em menor escala. A confirmação da adesão do Brasil nesse grupo deve acontecer nos próximos dias, mas antes mesmo dessa confirmação, o assunto está repercutindo muito dentro do governo, porque o Brasil está na COP para defender uma transição energética, ou seja, a área ambiental do governo quer que o Brasil deixe de ser dependente do uso de combustíveis fósseis e adote outras medidas, né, como energias mais limpas, como o uso do hidrogênio. E outra questão que a equipe ambiental do governo também defende é a descarbonização, que é o processo de redução de emissões de carbono na atmosfera, especialmente o CO2, que é o dióxido de carbono. O objetivo é alcançar uma economia global com emissões reduzidas para conseguir a neutralidade climática por meio dessa transição energética. Mas, ao mesmo tempo, tem a Petrobras, também tem o Ministério de Minas e Energia, que defendem a exploração do petróleo no Brasil, inclusive perto da Amazônia. Mas mesmo com essa contradição, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, diz que o Brasil ingressa na OPEP+, justamente como observador em direção ao caminho da redução do consumo de combustíveis fósseis. Segundo Marina Silva, não há uma contradição na política ambiental do Brasil. O Brasil não vai participar da OPEP, vai participar como observador. Observador, inclusive, para usufruir daquilo que são os debates e os aportes tecnológicos. Inclusive os aportes tecnológicos que possam levar a essa transição que o ministro Fernando Haddad acaba de se referir. O Brasil pode ter uma matriz energética 100% limpa e ajudar o mundo a que também faça a sua transição energética. O presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, disse em entrevista à agência internacional Reuters que o Brasil deve ingressar na OPEP sem participação de cotas de produção, que é diferentemente dos maiores países produtores que fazem parte da OPEP. Eles sim ganham dinheiro com isso. Na cúpula do clima, o ministro Fernando Haddad e a ministra Marina Silva tiveram a oportunidade de vender, digamos assim, o Brasil para os investidores. Eles lançaram juntos o Plano de Transformação Ecológica do Brasil, que é uma espécie de pacote verde com o objetivo de impulsionar o crescimento econômico do nosso país por meio de medidas de desenvolvimento sustentável no contexto das mudanças climáticas. Esse plano, que foi lançado hoje, tem 6 eixos, como finanças sustentáveis, economia circular, adensamento tecnológico, bioeconomia, transição energética e adaptação à mudança do clima. Essas iniciativas visam criar as condições para uma nova onda de investimentos que terá como objetivo o adensamento tecnológico da nossa indústria, a qualificação da força de trabalho e a modernização da nossa ciência e tecnologia. O nosso governo já realizou grandes avanços em áreas-chave para a transformação ecológica da nossa economia.
Nos últimos dias, o Congresso aprovou projetos de lei sobre hidrogênio verde e a geração de energia eólica offshore, 2 setores-chave da transição energética nos quais o Brasil detém um enorme potencial. No primeiro semestre de 2023, tivemos uma queda de quase 50% no desmatamento da Amazônia, graças à reativação de ações de prevenção e controle. Então, a partir desse lançamento, o Brasil mostra para o mundo como é que pensa de forma ecológica e abre aí a oportunidade para que países queiram ou não investir nas nossas propostas, porque somente o governo brasileiro não vai conseguir bancar tudo. Tem que ser uma ação em conjunto com vários países. Para você ter uma ideia, estudos do setor privado estimam que o Brasil precisa de investimentos adicionais na ordem de 130 a 160 bilhões de dólares por ano ao longo da próxima década. Tudo isso para custear essa chamada transformação ecológica, um valor total que ficaria entre 1,3 e 1,6 trilhão de dólares nesse período. Haddad diz que esse dinheiro será investido em infraestrutura para adaptação, energia, indústria e mobilidade. Agora eu vou fazer uma pausa no noticiário para contar para você um recado do patrocinador deste podcast. O mercado de energia solar, que está em constante crescimento, traz diversos benefícios para a sociedade e para o meio ambiente. Ao utilizar a irradiação do sol como fonte de energia elétrica, estamos fazendo uso de um recurso limpo, renovável e sustentável. E os benefícios de utilizar placas solares são inúmeros e para todos. As placas podem ser instaladas em residências urbanas, rurais ou imóveis comerciais. E além de economizar até 90% na conta de luz, a energia solar valoriza o imóvel, tem fácil manutenção e ainda conta com um processo de contratação simples e 100% digital. E o Banco BV oferece financiamento de placas solares que estão sujeitas à análise para tornar a vida financeira de seus clientes mais simples e leve. Saiba mais em bv.com.br ou siga o banco nas redes sociais no @BancoBV. Voltando ao noticiário, tem uma informação muito importante sobre saúde. A Anvisa aprovou hoje por unanimidade a abertura de uma consulta pública para revisar a regra que proíbe o cigarro eletrônico no Brasil. Porque, como você sabe, mesmo sendo proibido desde 2009, o vape é vendido no nosso país de forma irregular. Tem muitos vapes piratas também circulando por aí. E como o uso desse cigarro, que tem substâncias cancerígenas, por mais que tenha um cheiro doce, tem crescido, a Anvisa resolveu reavaliar a situação hoje, até porque esse tema sofre uma forte pressão da indústria do tabaco, que quer a liberação desse cigarro eletrônico aqui no país. E hoje, em uma reunião, a diretoria da Anvisa decidiu dar seguimento ao processo de reavaliação da proibição de dispositivos eletrônicos para fumar. Apesar de votarem pela abertura da consulta pública durante a reunião, os diretores da Anvisa já indicaram que são a favor de manter essa proibição do vape aqui no Brasil. Mas como estamos em uma democracia, a Anvisa vai começar a ouvir vários setores da sociedade sobre esse assunto, inclusive você, se tiver interesse. O prazo da consulta pública é de 60 dias e começa a contar 7 dias após a publicação no Diário Oficial da União. E o que isso significa na prática? Então, a Anvisa vai abrir um questionamento online para que a população faça sugestões e contribuições sobre o uso do vape. Depois, um texto final sobre esse assunto vai ser apresentado pela Anvisa após essa análise da consulta pública. Durante a votação que decidiu pela abertura dessa consulta, o diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, indicou que, apesar de decidir aí pela abertura, do questionamento, ele é a favor da manutenção da proibição, porque não existe comprovação científica de que os cigarros eletrônicos sejam menos prejudiciais à saúde do que os cigarros convencionais. Inclusive, esse é um dos argumentos usados pela indústria do tabaco para que a proibição seja flexibilizada. Não apresentam evidências que os indiquem como produtos que possam ser utilizados para a cessação do tabagismo ou redução do uso de produtos convencionais. Tratam-se de produtos que contêm substâncias tóxicas, muitas delas desconhecidas, e que apresentam efeito, porta de entrada, para o consumo de produtos convencionais, principalmente por jovens não fumantes, que têm cerca de 3 vezes mais chance de iniciarem o uso de cigarros convencionais após o início do uso de cigarros eletrônicos. O diretor da Anvisa, Daniel Pereira, também votou pela abertura da consulta com ressalvas
a uma possível flexibilização da proibição. Ele até mencionou, durante o voto, um relatório do Ministério da Justiça de que a liberação dos cigarros eletrônicos poderia gerar um aumento do contrabando, o que contraria a tese de que a autorização poderia coibir esse tipo de crime. Pelo contrário, assim como ocorre em outros produtos já proibidos no Brasil, podemos antever uma tendência de aumento drástico no contrabando caso haja opção pela regulamentação dos DEFs, que aumentando o contrabando aumentará o consumo, que aumentará o contrabando, num círculo vicioso que prejudicará significativamente o nosso sistema de saúde. Aqui, repito, são as palavras do Ministério da Justiça e Segurança Pública através do Departamento de Polícia Rodoviária Federal. Na economia, vou contar para você como foi o fechamento do mercado financeiro hoje. A Bolsa de Valores de São Paulo encerrou o dia de hoje em alta de 0,5% aos 127.969 pontos. No mercado de câmbio, o dólar comercial fechou o dia de hoje em baixa de 0,70%, cotado a R$ 4,881. Já o euro encerrou o dia de hoje em baixa de 0,86%, cotado a R$ 5,303. No noticiário internacional, hoje saiu uma decisão de um tribunal penal de Haia que pode respingar aqui no Brasil. E o que aconteceu? Então, hoje, a Corte Internacional de Justiça proibiu a Venezuela de tentar anexar o território de Essequibo, que é uma área que fica na Guiana, que é rica em petróleo. No domingo, a Venezuela vai fazer um referendo para que a população decida se quer ou não essa área no território venezuelano. Mas esse problema não é de agora. A raiz mesmo dele remonta lá ao século XIX, quando as fronteiras da Venezuela e Guiana eram frequentemente estabelecidas por meio de acordos entre potências europeias, porque a Guiana era colonizada pela Inglaterra, né? E desde a independência da Guiana, do Reino Unido, nos anos 60, que esse território é reivindicado pela Venezuela. O Tribunal Internacional hoje acatou o pedido da Guiana, que administra essa região há décadas, ao reconhecer que os últimos anúncios e ações da cúpula do governo de Nicolás Maduro demonstram a urgência de tratar esse tema na região. A Guiana afirma que a iniciativa venezuelana é uma ameaça à soberania guianesa. O Tribunal de Haia, eu lembro você, é a corte mais alta da ONU para resolver disputas entre estados, mas não tem como fazer as suas determinações serem cumpridas. E outro problema na decisão de hoje é que a Corte de Haia não informou quem é que deve ficar com esse território. Mas, ao mesmo tempo, o Tribunal de Haia também determinou que nenhum dos países tome medidas para agravar o conflito. E a decisão final sobre quem é o dono do território ainda pode demorar anos. Por causa disso, o presidente da Venezuela disse hoje, depois da decisão, que vai sim manter o referendo marcado para domingo sobre essa anexação. O governo venezuelano disse que o pedido é uma interferência em uma questão interna e fere a Constituição. E eu falei para você agora há pouco que esse problema pode respingar no Brasil porque essa área é uma região maior que a Inglaterra e representa 70% do território da Guiana e faz fronteira com o norte do Brasil. Por causa dessa tensão na região, ali perto de Roraima, as Forças Armadas brasileiras já enviaram mais tropas para reforçar a segurança na região. Os países vizinhos ao Brasil protagonizaram uma disputa judicial pela região desde 2018, quando esse caso passou a tramitar na Corte Internacional de Justiça, quando a Guiana recorreu ao tribunal por não acreditar que teria mais condições de negociar a posse do território de forma conciliadora com a Venezuela. E para fechar o giro internacional de hoje, eu vou te levar lá para os Estados Unidos, porque o Congresso norte-americano decidiu cassar o mandato do deputado do Partido Republicano, George Santos. Ele é filho de imigrantes brasileiros e é acusado de uma série de irregularidades, desde mentir sobre dados do currículo ao uso ilegal de dinheiro de campanha. Justamente por causa dessas irregularidades que ele foi cassado por 311 votos e ele recebeu 114 votos contrários. Um fator determinante para a expulsão de Santos foi a quantidade de votos de deputados do próprio partido, que foram favoráveis à sua expulsão. Ele foi eleito no ano passado e com essa decisão, George Santos se tornou o 6º deputado da história do país a ser expulso da Câmara. Ele responde a 23 acusações na justiça, mas nega todas elas. Entre outras coisas, ele é acusado de utilizar dinheiro de doações em cirurgias com técnicas de botox
Ele também é acusado de usar dinheiro público no site pornográfico OnlyFans. Também ele é acusado de fraude com cartões de crédito e roubo de identidade. Ele também é acusado de receber seguro-desemprego, ao qual ele não tinha direito durante a pandemia de Covid-19 antes da sua eleição. Vamos saber o que rolou esta semana lá nas terras de Sucupira? A Amazon usa o nome do Amazonas, usa o nome da Amazônia. Quanto é que a gente ganha por isso? A gente quer saber. Esse é um dos questionamentos que a gente vai fazer lá na COP. I am here to kill the snake and show the stick. Because with me, spread bread, cheese, cheese. Eu acho que eles não estão entendendo nada. Sucupira ao Wesley. Ladies and gentlemen. Não existe dois planetas Terra. Com a alma enxaguada e lavada na aflição, eu faço um apelo dramático. O planeta já não espera para cobrar a próxima geração. Salvem Sucupira antes que seja tarde, antes que Sucupira seja tragada pelas convulsões intestinas e uterinas do nosso ameaçado e atormentado planeta. Pra frente, Sucupira! O Brasil está disposto a liderar pelo exemplo. Ajustamos nossas metas climáticas, que são hoje mais ambiciosas do que a de muitos países desenvolvidos. Cortamos árvores, mas plantamos progresso. Cortamos árvores, mas plantamos novos empregos. Cortamos árvores, mas plantamos tecnologia. É lamentável que acordos como o Protocolo de Kyoto de 1997 ou os Acordos de Paris de 2015 não sejam implementados. Governantes não podem se eximir de suas responsabilidades. Estamos todos obrigados a atuar juntos, além de nossas fronteiras. Eu estou aqui de mãos estendidas e espero que, tal qualmente, os senhores façam o mesmo, porque a situação é de muita seriedade, de muita sisudez e de muita gravidade. Sem darmos as mãos, Sucupira sucumbirá. Ele pressionava os assessores para cooperar, que é as palavras dele, mas de certa forma ele pressionava os assessores para poder fazer os repasses em dinheiro vivo para ele. Se eu tivesse 10 assessores como o senhor, apetrechado com tanto tirocínio, tanto senso de dever, tão elevada noção de responsabilidade, e ninguém me segurava. Recebendo um pouco de salário a mais e elas vão me ajudar a pagar as contas por minha campanha de prefeito, que eu vivo R$675 mil na campanha. Elas vão ganhar, mas é só isso. E eu fui na sua conversa, eu e todo mundo. Ele ficava rachadinho no mandato, sim. Mas como é que esta coisa tem a audácia, a tupetice de me chamar de corrupto? Isso é calunismo. O que é que Vossa Reverendíssima está achando do julgamento? Eu chamei sua atenção, o senhor tem que responder assim. O quê? Como, senhor? O que a senhora deseja, excelência? Responda, por favor. Desculpe, mas... Desculpe usar o vocábulo, mas eu acho que Vossa Excelência está equivocado. O senhor tem que responder assim. O que a senhora deseja, excelência? O quê? Vossa Excelência tem certeza? Responda, por favor. Sim, Excelência. Sim, Excelência. Excelentemente dito, Excelência. As falas do bem-amado foram cedidas pelo acervo da TV Globo. O texto é de Dias Gomes e a interpretação é de Paulo Gracindo. A edição é de Edmilson Fernandes e Cláudio Antônio. Panorama CBN. Agora eu vou indo nessa. Muito obrigada pela companhia de hoje. O roteiro e a produção deste episódio foram feitos por mim e a sonorização é do Anderson Wendel, o Tico. E você pode me encontrar lá nas redes sociais, no @Juliana_Deprado no Twitter, no Insta é só procurar por @JulianaDeprado e tem também o e-mail que é o juliana.prado@cbn.com.br. E não se esqueça que segunda-feira tem a edição da manhã do Panorama CBN, a partir das 7 horas da manhã, com a Bianca Santos. Combinado? Beijos pra você, bom final de semana, bom descanso e até segunda!